Ok. Essa aqui é mais uma sessão do Cineclube Agoraeca, a primeira depois de completarmos 5 anos. O Agoraeca fez 5 anos no mês passado. A Agoraeca é Regina Thompson, Chris Horak, Jennifer Monteiro, e Renata Golombek, que não está aqui. Eu não estou aparecendo porque eu não liguei a minha câmera. Vamos ver se eu apareço agora. Tá. O Michael vai fazer uma introdução. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá, Nabil, faz a pergunta, por favor. Eu quero. Valeu, Newton. Primeiro, eu queria dizer assim que, pô, eu adorei. Quando eu vi, eu lembrei do Arduí fazer o tio Suquita É, e achei engraçado o ator aí, que era uma outra pegada, né, erótica do tio Suquita, fazendo aí o estopa e tal. E eu adorei essa pegada. Ele se torna atual porque tem uma pegada tecnológica em 2001, depois do bug do milênio. né? Ele tem. Adorei os planos fechados, os closes. Isso deu uma dinâmica. Claro, eu fiz propaganda no cinema, mas o que a gente aprendeu um pouquinho aí de cinema, vários clichês que funcionam, os efeitos visuais funcionam, as trilhas sonoras eu achei perfeitas, né? Eles conduzem esse melodrama e essa referência explícita até do Indiana Jones que faz, Né? questionamento socrático, né? As perguntas mais importantes. Até hoje eu dou aula na pós falando de questionamento socrático. As perguntas são mais importantes que a gente. Achei muito legal isso para os adolescentes. É uma fase que eles questionam muita coisa, né? Então se tornando para essa vida adulta. E o ápice, eu achei o beijo ali dos dois adolescentes, eu achei o ápice, claro que ia falar do beijo, né? Eu vi que tentou ser técnico ali, e depois eu fui pesquisar e eu não sabia que ele foi distribuído para os Estados Unidos e outros países como X-Kids. Que legal, né? Eu não sabia, acho que muita gente não sabe que isso aí foi distribuído para o mundo todo com outro nome, né? Foi dublado, etc. E a pergunta é, agora como publicitário, teve patrocínio aí, o merchan aí da UOL e da PepsiCo, Cheetos, Cara, Fandangos. Fandangos, né? E a eu vou. pergunta também é, Ah, por que feito em Castro, no Paraná? Eu fiquei muito curioso sobre eu isso, a vou ter, locação, eu vou perfeitas as contar, locações. eu vou contar como tudo começou para chegar no Merchan e Castro. É assim, a gente, cara, esse roteiro, essa ideia de fazer esse filme levou quase 10 anos para conseguir. O orçamento inicial dele é porque era para ser, eu até rodei antes disso, o Xeretas era a ideia de um seriado. E a gente rodou em 90 e blá blá blá. E foi um cara que chama, diz o nome, do Luiz Springs, que bancou o piloto, é dono de uma produtora, bancou, botou o dinheiro lá, a gente fez um piloto, estava quase fechando com a antena 4 da França, quando era para fechar, porque os caras são muito chatos, esses franceses aí. Porque, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí eu virei uma hora que eu perco a paciência e falei, ó, entra com dinheiro que eu levo em consideração todos os eu achos de vocês. Francês, Aí, chato é bababá, problema. porque ficava, eu acho, e se, tá bom. Aí o dia que tava para fechar, teve um escândalo de corrupção na cúpula da Antena 4 e caiu todo mundo. E o filme e o seriado ficou no limbo, né? Eu tenho até no meu site, eu deixo lá um link, eu botei no YouTube e tal. Foi bem divertido fazer. Depois disso, eu já tinha feito. O primeiro longa-metragem que eu montei foi produzido pelo Roberto Dávila, que chama Olhos de Vampa, que é um puta trash, que eu adoro tal. E aí ele viu esse piloto e falou: pô, vamos fazer um longa? Vai lá, vamos, ué. Aí a gente ficou saindo atrás, fez roteiro, teve várias versões do roteiro, etc, etc. A gente ficou atrás de grana, né? E aí um dos produtores, o ex-sócio dele, era morador da cidade de Castro. A gente conseguiu grana da TV Cultura, que era um edital que teve, era 300 mil.
Depois consegui uma grana do Bradesco, que era um contato que eu tinha, na Fundação Bradesco, tinha 600 mil. O orçamento, na época, era de 1.900.000 o filme. E fica, puta, bicho, a gente fazia plantão de fim de ano, vendo se saiu alguma grana, não sei o quê, aquelas coisas que a gente sabe, né? Aí esse sócio do Roberto falou: eu vou te mostrar umas fotos de uma cidade, porque era para ser numa cidade pequena, tá? Que eu adoro filmar em cidade pequena. Aí ele me mostrou umas fotos de Castro, porque ele tinha uma casa em Castro. Ele é do Paraná, morou lá, veio para São Paulo e tal. Eu olhei e falei: meu, já temos a locação. E aí foi feito um contato com a prefeitura de Castro, com a Secretaria de Turismo, todas as secretarias possíveis de Castro, que falaram: pô, isso é bom, isso vai botar a cidade no mapa. Então, esses 600 pau que a gente teve renderam um filme que você fala. Até hoje eu não sei como é que a gente fez esse filme com essa grana. Depois conseguiu mais 300, ou seja, já 900 para terminar o filme. E a cidade de Castro entrou, é muito louco, porque assim, a equipe ficava hospedado num hotel que a gente chamava de Grand Muffoir. O Gabriel deve lembrar. O Grand Muffoir era um hotel que estava devendo não sei quantos anos de IPTU pro município. Então eles trocaram hospedagem por ir abatendo do IPTU. A prefeitura tinha um acordo com não sei o quê da agricultura, bababá, que forneceu verdura, fruta, o diabo a quatro. A prefeitura entrou com uma grana, não me pergunta do que, para conseguir, sei lá, comida. E assim vai. E transporte, que era perua, Kombi da prefeitura, Quanto tempo de né? filmagem, Michael? A gente filmou 5 semanas. Eu fiquei em Castro 5, 10, 11 semanas, vai. 5 foram de ensaio e preparação, 5 de filmagem. Então a gente conseguiu transformar 900 pau em 1.900.000. Claro, eu e o Roberto e o ex-sócio dele abrimos mão do cachê. A gente fez sem cachê, pegou dinheiro lá na frente. Mas ok, tava todo mundo a fim de fazer o filme. Aí, cara, a gente tá saindo atrás de patrocínio, E é de uma chips, merchandising. a Pepsi Não, é compra pior que o isso. Eu descobri que tem um refrigerante que chama xereta. E eu fui atrás do cara, que é uma house. E eu falei: tô fazendo um filme que chama Os Xeretas, papapá, papapá. Quer botar essa marca? Quero. Aí eu nunca tinha feito isso, cara. Nunca saí atrás de merchan. Eu fiz comercial antes de filme e tal. Aí ele falou: quanto vocês querem? Eu tinha que resolver na hora, eu chutei, 80 pau. Ah, é razoável. Eu falei: beleza. Aí ele resolveu que não só aparece lá de vez em quando a marca, não era para ser nada assintoso, só que ele resolveu que ele ia fornecer todos os refrigerantes para filmagem. E o pessoal ficou puto, porque, bicho, tá gravando, mas eu não vou falar, mas vocês devem imaginar, porque você tinha Coca-Cola, Guaraná e tal, e você tinha só xereta. Era xerecola, xerelanja, xeresoda, Ninguém aguentava mais xeretas. Eu pensei até mudar o nome do filme. Eu falei: porra, bicho. Pensei numa palavra, mas está gravando, não vou dizer. Mas a molecada então ficou puta, né? Mas, ok, a gente ficava quieto, porque isso daí economizava uma grana também. Isso foi do meio pro final. E os outros merchants, cara, eles fecharam quando tinha o filme montado. Então, veio o produtor, o sócio lá, tudo. Fechei com a Elma Chips, que é PepsiCo. Eu falei: sim, mas e aí? Ah, dá um jeito. Aí eu botei na TV que o moleque tá assistindo. Aquela cena, eu ia cortar do filme. Na verdade, eu cortei, eu não gosto daquela cena. Eu gosto da parte que o moleque chega para contar, que mostra os desenhos da menina. Eu ia cortar a mãe, ia cortar tudo. Só que aí eu tive que voltar uma parte para poder encaixar o merchan. E foi uma coisa genial que depois foi feita, porque a Elma Chips
eles entraram, a troco disso daí, era um acordo também que envolvia 10 milhões de embalagens da, sei lá, esqueci qual que é o nome do salgadinho, com um pôster do filme atrás e a data de lançamento. Ou seja, eles estavam Ovinhos de fazendo. amendoim. Ovinhos de amendoim. É o Vênus e Amendoim? Talvez. Eu não sei o que Fandangos, é. fandangos, não é Fandango. fandangos? Fandango, isso, fandango. Coisa Fandangos. parecida. Exatamente. Aí eu falei, puta, volto a cena, boto na TV, ok, porque os caras vão entrar com 10 milhões no Brasil inteiro, de posterzinho atrás, Que dizendo 1º de demais. junho, lançamento nacional, babá. Falei, porra, aí entrou. O que aconteceu depois é que a gente tinha um distribuidor que, menos de um mês antes, deu cano. Falou, ah, não quero mais. A gente processou, ganhou o processo, não sei o quê. E ganhou o processo, só que o cara não tem nada no nome dele. Então, se fosse hoje em dia, pagava um longa-metragem que ele está devendo pra gente. A gente chama ele de inominável. Tá o nome dele no crédito lá, mas, enfim. Regininha, E você tem uma quem pergunta, distribuiu Regininha. o Fala aí. filme, quem distribuiu... Pô, estelionatário do cacete. Vagabundo. Mas, enfim. E quem acabou distribuindo o filme fui eu e o Alexandre Bugatti, que era amigo do Roberto Dávila, que é o produtor na época, e a gente foi atrás das exibidores do Cinemark. Sentava no Cinemark, ficava, eu falava, não saio daqui enquanto a gente programar esse filme. E foi assim. E o que foi genial foi a UCI, que puta, deixou o filme 3 meses em São Paulo, e em Curitiba, que lotava, ficou mais 3, 4 meses em cartaz. E foi filmado no Paraná, isso era legal, né? Fazia parte do Na marketing. época de férias, eles programam a história mesmo. Não, e foi para frente. E teve um cinema em Curitiba que chamava não sei o que Verde. E tinha 2 salas. Aí eu descobri a história do cara. Ele tinha uma loja de sapato que ele herdou do pai, mas ele não gostava de ser vendedor, ele gostava de cinema. Então ele detonou com a loja de sapato e no lugar fez 2 salas de cinema de bairro. O filme ficou 6 meses naquela sala. E o cara era muito louco, porque ele me mandava relatório assim. Você via aquele, sabe, coisa de criança do século XIX que punha a régua para a letra ficar certinho? Era o relatório de público. Eu adorava, cara. Só saiu porque entrou Jurassic Park, alguma coisa. Ele falou, não tenho como, mas senão tava até hoje essa porra lá. Fala, Regininha. O que você quer falar? Pergunta aí. Então, com esse orçamento, como que rolou o Francisco Coco e como que foi a relação dele com as crianças, com a equipe Tem uma e a história aí, sua, né, Michael? como você conseguiu, né, a participação dele? É E assim, a gente. aproveita e fala do beijo. Você não falou aí do beijo dos adolescentes. Ah, vou Aquilo é um falar, porque eu frisson quase da levei um época. tiro. É uma história boa do beijo, mas o Francisco Oco é assim. Quem fez eu não sei se era agente dele ou só fez o casting, foi a VGI aqui de São Paulo. Que o resto foi uma empresa lá de Curitiba que fez o casting. Inclusive, preparou o teste com a molecada. A molecada é toda lá do Paraná. Inclusive o Ah, que Tato. interessante. O Tato foi escolhido entre vários meninos que fizeram teste na cidade de Castro. Ele era morador de lá. E o Francisco, porque a gente queria assim, a gente tem a molecada, são os protagonistas. Mas a gente queria, por exemplo, a Eliana Fonseca, que faz a diretora, eu tive que mexer em certa parte na estrutura do roteiro, porque era o Stegner, o Estopa e mais um, que era o Fininho, que eu queria que a Eliana Fonseca fizesse. Só que eu descobri que ela estava grávida. Aí eu falei, você não vai fazer esse filme, tem correria, você vai cair? Não. Tirei ela e tirei o papel. Aí, porque ela é parça, fez a diretora, né? E enquanto isso, estava negociando com o Cuoco, que ele tinha, eu não sei se vocês lembram, na época ele fez eu não lembro se era um curta ou um média-metragem, que ganhou o prêmio em Brasília, não sei se foi de melhor ator, alguma coisa. E ele deu uma declaração que ele adorava fazer cinema. A gente falou, vamos pegar o velho e vamos ver se ele topa pela grana que a gente tem. E topou, cara. Ele adorou o roteiro, deu ideias, não parava de ligar para mim, para falar, tive uma ideia.
e tal, e foi ótimo. E a molecada adorou ele, adorou a Ana Lúcia Torre, adorou o tio da Suquita, que na época ainda se lembrava como o tio da Suquita. Cara, esses três chegavam na cidade de Castro, parava, era feriado. Por quê? O Francisco Oco é o Francisco Oco. A Ana Lúcia Torre, acho que tinha acabado de fazer uma novela, se eu não me engano. E o tio da Suquita é o tio da Suquita. E ele ficava puto, né? Porque ele falava. Aí todo mundo gritava, ai, tio da Suquita. Ele, porra, eu tenho nome. Eu falei, você não tem nome, cara. Você é o tio da Suquita. Entendeu? A gente alugou um galpão onde a gente montou uma cozinha industrial e contratou uma cozinheira local para fazer a comida para a equipe e para os atores. Era um galpão que era uma igreja que cedeu por um aluguel meia boca e fazia fila para pegar autógrafo desse povo. Era engraçado porque os adultos e velhos, não pode falar velho, né? E os da melhor idade, sei lá que porra pode falar hoje em dia, eles faziam fila Hoje para dá uma pegar fila. Francisco Oco, Roberto Aduim, que é o tio da Suquita, e a Ana Torre. E a molecada da cidade ficava rodeando os moleques. A gente teve que pôr segurança na casa que eles ficavam, porque eles queriam escapar, ou a outra molecada da cidade queria entrar na casa. E eu fazia ronda de vez em quando. O Gabriel, acho que é testemunha, o Gabriel Varala aí, que a gente falava, tava voltando para o hotel ou para algum lugar, e falava, passa na frente da casa que nós vamos ver besteira. Aí passava com o carro na frente da casa, tinha alguém pulando o muro. Brengel, E o você tem beijo, alguma e o coisa para beijo, perguntar? Barala? Fala aí, Brengel. Aí tem o beijo, né? Só para encerrar a minha epopeia, tem a história do beijo. O Fábio, que é o Duda, ele começou a namorar com aquela menina depois dos ensaios. E eu vou contar mesmo, tá gravando, eu quero que ele se dane. Ele não tá aqui para se defender mesmo. E ele estava namorando com ela e com uma outra, ao mesmo tempo. É, é isso aí. Só que tinha as pan, bababá, babá. A cena do beijo foi uma das últimas coisas filmadas. E teve a cena, tal, eu tive que eu falava, corta. Eles continuavam beijando. Eu falava, corta, eu tive que ir lá separar. Eu falei, corta ali. Pô, tio, tá quebrando o barato. Eu falei, corta essa porra. Cortou, passou. Para a estreia mundial do filme, foi na cidade de Castro. Tem uma locação, vocês perceberam que é um cinema abandonado. É um cinema para 1.000 lugares, enorme. A gente reformou o cinema, reformou o projetor, trouxe peça de projetor de outra, Ponta Grossa, se eu não me engano, não sei o quê. E a pré-estreia mundial foi nesse cinema. O pai da menina assistiu o filme. O ex-sócio do Roberto, lá, o outro produtor, virou para mim e falou: diretor, acho melhor você sair de vista, porque o pai da menina disse que vai te matar. Eu, eu me escondi do pai dela. Eu falei, mas eles estavam namorando, não interessa. Que a menina, ele falou que a menina é pura, não sei o quê, e que ele vai te matar. E lá todo mundo tem arma, né? Eu falei, bicho, eu vou ter que fugir da cidade. Essa é a história do beijo. Se o Gabriel tiver. O Gabriel, o Newton, Ah, foi um dos os segundos assistentes de direção. Se quiser, pode intervir. Eu estou falando alguma mentira, Gabriel? Não, tá não. Tá Por dando. enquanto, não, né? Não, por enquanto não. fala das Tudo suas bem. lembranças, Gabriel. É tudo verdade. Cara, na verdade, a gente já trabalhava há um tempo com o Michael. Eu me encontrei com o Michael na sala de montagem, na mesma onde a gente trabalhou também os Xeretas. E aí veio esse convite. Cara, foi muito massa, assim, porque participei de dois pontos de vista, né? Porque eu fiz a assistência a segunda de direção e montagem, né? E foi meio que por conta disso, assim, uma equação bem interessante, assim, porque o segundo de montagem foi terceiro de direção, digamos, e continuista, né? O Então a gente Alessandro, saiu, ele queria morrer, né?
A gente saiu com o material do set praticamente logado, assim, uma modernidade, assim. Hoje em dia é mais ou menos o sistema porque o digital permite, né? Mas a gente ia trabalhar com negativo e era planilha, claquete, e a gente tinha o controle no set dos de todas as sequências do filme, já pensando na montagem também. Então foi muito legal. E a gente dividiu também de uma maneira interessante, né, a própria assistência de direção, né, que ficou aí, como é que é o nome dela, a chefe, Soraya Segal. a Soraya. A Soraya ficava mais com o Michael e o elenco, né, mais a parte de direção de ator mesmo. E eu ficava um pouco mais voltado para o set, as equipes, os tempos, os cronogramas, as coisas, em conversa com ela, mas não mexia com o ator, ela só mexia mais com o ator. Foi bem interessante. E fizemos toda a pré, né? Também teve isso de legal, assim, né? Essas 10, 11 semanas que nós ficamos em Castro. Eu comecei antes do hotel, né? A gente ficava na casa, que eu acho que era a própria casa do Bartolo, né? Não era? É porque a gente, fora o hotel, o Grand Foix, tinha o hotel chique da cidade, que era para os atores convidados e tal, e depois a gente alugou algumas casas, que eram casarões enormes que ficavam, acho que foram 3 ou 4 casas, né? Então, Eu sei tinha, que é eu fiquei. verdade, tinha mais de uma. Eu ficava numa que É, tinha do lado de uma via de trem, assim, era muito legal. Toda noite passava um trem de uma usina, de uma siderúrgica, com isso. rolos de metal, passava, durava minutos, o silêncio de Castro. Nossa, foi muito massa. E aí depois, mais chegada a filmagem, mudamos para uma Fuá, que era no centro, era na praça principal, ali do lado, era na Muvuca, né? Era tudo muito perto também. Puta esquema de produção maravilhoso, cidadezinha pequena, e a pé do hotel para o set, do set para o rango, do rango para o set para o hotel, para diversão ali na cola, a locação, né? A ilha ali, a gente se reunia ali de noite. Muito legal mesmo, assim, A cidade tinha um semáforo e o motorista, maluco, psicopata, ele fazia um desvio para não pegar o semáforo, para não atrasar. Quando atrasava, levava 11 minutos para ir desse galpão que a gente tomava café da manhã para o galpão. A gente conseguiu um galpão que hoje é um centro esportivo, mas ele só era um galpão pelado na época e a gente construiu todos os cenários lá dentro. Era monstruoso, né? E levava por volta de 7 minutos para ir do centro da cidade até esse galpão. Só Bacana. que ele era psicopata, ele falava: não, não, eu vou desviar para não pegar o farol fechado. O Fala, farol Brengel, você tem fechado uma ficava pergunta, 30 Brengel? Fala segundos. aí. Oi? O Fernando Brengel, fala. Michael, parabéns pelo filme, muito legal. Obrigado. É, muito legal toda a história. Me diz uma coisa, a gente não tem muito filme infanto-juvenil, né? Não, não é uma coisa que a gente vê toda hora. Por que que você decidiu fazer um filme para essa faixa? Porque eu adoro assistir filme para essa faixa, em primeiro lugar. Por que fazer? Porque eu adoro trabalhar com molecada. Eu viro moleque junto com eles. Pessoal, eu fico insuportável. O Gabriel sabe disso. O filme favorito do Michael é os Goonies. Os Goonies, ET, essas coisas todas. E porque também, eu gosto de drama, coisa adulta, entre aspas e tal, mas eu sempre escrevo roteiro que tenha alguma criança ou adolescente que tem, nem que seja psicopata, mas tem que estar mais ou menos aí, porque é uma faixa de idade fascinante, cara, porque eles estão mudando, eles não sabem que porra que eles estão fazendo nesse mundo, né? E é muito legal lidar com isso. E também, cara, porque não tem muita coisa no Brasil feita para esse público. Eu lembro que toda vez que a gente ia em reunião com o distribuidor, eu falava, gente, não tem muito pouco, a gente só consome infanto-juvenil gringo. E tem no mundo inteiro. Esse é o pessoal que vai no cinema.
Tanto que nos Estados Unidos, nas férias de verão, as férias grandes lá, de maio a junho, julho, esses filmes de aventura, de molecada, não sei o que, são lançados. E esses que fazem dinheiro para os outros serem produzidos. Só que é muito louco, porque você percebe que aqui no Brasil é o contrário, as pessoas não dão muito valor, vou colocar bem assim. Então fica assim, é subproduto. E os lançamentos, cara, os horários são horríveis. Eu não sei se você estava aqui quando a gente passou o Imperium, né? O Imperium, ele foi lançado, etc, etc, várias salas, não sei o quê, só que depois tem aquela famosa primeira semana, segunda semana, depois quando você vai ver, ele tá em cinema de shopping durante as aulas, no horário da tarde. Aí eu falo, tira do horário da tarde, põe só no fim de semana. Porque no horário da tarde, essa molecada, o outro filme é público mais novo ainda. Eles têm que ir com os pais estão trampando. Ah, é. Aí põe no fim de semana que lota a sala. Ah, é. Então você tem que ensinar para distribuidor e para exibidor como lançar um filme. E eu não estou exagerando, cara. Eu ficava enchendo o saco, enchendo o saco. E tem pouco. Eu não sei se é porque tem pouco, porque as pessoas não se interessam em produzir, ou porque tem pouco, as pessoas não aprenderam a distribuir, por exemplo, né? Teve um. Eu tenho um amigo produtor que ele queria fazer um filme na terra da minha mãe. Minha mãe é da Costa Rica. E aí eu falei, eu tenho uma proposta aqui, um filme com molecada, óbvio, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele virou e falou, não, é legal, super legal, mas não existe criança dessa idade famosa. Aí eu, existe. Só que o valor que eles cobram, a gente não tem nem orçamento de fazer o filme inteiro, cara. E por que precisa ser famoso, né? Eu falei, então chama o Owen Cooper lá, o moleque do adolescência, para fazer. Só que aí a gente vai ter que arranjar mais alguns milhões para pagar ele, né? Enfim. Mas é uma delícia trabalhar com essa gente. É bárbaro. Valquíria, lá no começo você ia falar alguma coisa? O que que você ia comentar? Valquíria travou. Valquíria. Ju, Valquíria. Cris, vocês querem fazer algum comentário, pergunta? Peraí, eu vou falar. Não, no começo, então, primeiro que eu não, eu assisti o filme no período que o Mike lançou, eu não lembrava nada da história. Eu achei bacana ter os atores, o Francisco Oco, a atriz lá, a famosa Ana também, você Lúcia. falou o nome, Ana Ana Lúcia Lúcia, tal, toda. Arduin. Isso, eu falei, nossa, que legal, não lembrava deles no filme, não lembrava nada. E aí eu fiquei vendo o lance da aventura lá no filme, eu falei, não, apesar do vídeo, do cinema, a imagem está um pouco travada, assim, mas deu para ver o filme. E é interessante esse lado bem assim, de aventura, da história dos meninos, né, se meterem nas encrencas tal, e tem essa coisa, né, do Indiana, um pouco do Indiana, mistura um pouco, assim, as histórias de Indiana Jones, tem um pouco Caçadores da Arca Perdida, tem umas coisas de ET, sabe assim, eu sei que você gosta disso, então isso é bem isso do Michael, o Michael gosta disso, Né? e das aventuras, mas foi um filme muito bem feito. Eu achei, nossa, para a época do ano 2000, Michael, você fez isso. Eu falei, pô, eu não lembrava de cena nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu falei, puta, aquela cena do Cuoco lá na ponte, um monte de coisa. Eu falei, cara, eu não lembrava nada de e nenhuma cena, absolutamente nenhuma cena. Acho que eu vi o filme uma vez só. E é um Você filme viu, acho que super na legal pré-estreia na dele, né? pré-estreia. E é um filme que poderia ser passado hoje no cinema, eu acho que é um filme que a garotada iria gostar muito. É, como você falou, tem pouca coisa para os jovens, né? Para os adolescentes, Sabe, para as crianças. E é, porque passa um monte de coisa de aventura, passa uma sessão da tarde, sei lá. Mas pô, esse filme, eu falei assim, pô, que filme legal para passar no cinema para meninada, né? Porque ainda mais que tem assim, você colocou ainda pessoas
que ainda estão no imaginário, sei lá, atores conhecidos também, sabe? Então as pessoas falam, fulano tá trabalhando, sabe? O Coco já faleceu, tal, mas e a Ana Torres também está por aí, está na novela. Então, e os meninos trabalham muito bem, sabe? É uma imagem assim, as imagens são bonitas, o filme é interessante, não é um filme ruim, não, porque eu não lembrava nada do filme, nada. Eu falei, pô, muito legal, e você poderia tentar deixar esse filme passar outra vez no cinema, não sei. Era isso. Você está de parabéns, Michael, porque eu não lembrava, realmente não lembrava. Muito legal. Você sabe que, como parte do edital lá que eu falei da TV Cultura, que deu 300 mil, etc, etc, tinha um período que eles tinham exclusividade em TV aberta para passar o filme. Eu não me lembro direito, porque eu falei, tá, passa o filme aí. Quem assinava os contratos era o Roberto Dávila, né? Mas aí, se eu não me engano, eles tinham exclusividade em TV aberta durante 2 anos, se eu não me engano. Cara, o filme passou acho que durante uns 10 anos. Tinha dia da criança, passava o filme. Tinha dia de não sei o que lá, passava o filme. Aí todo mundo falava, e aí, o que que a gente faz? Eu falei, não faz, tem gente assistindo. Se eles estão passando, tem gente assistindo, ou alguém gosta desse filme lá, né? E uma coisa muito louca em cima do que você falou, Valquíria, porque acho que eu falei da outra vez que teve o Imperium aqui. Esse filme ele foi chamado para fazer parte de um projeto super legal do MIS, que chamava Pontos MIS. E quer dizer, o que é o Pontos MIS? No estado de São Paulo tem um monte de cidade que não tem cinema. As pessoas só têm acesso a audiovisual ou pela televisão, ou eventualmente, se tiver TV a cabo, se tiver, ou antigamente em videolocadora, agora nem isso. E aí, essas cidades, várias, sei lá, acho que eu fui em umas 20 cidades, pelo menos, você ia lá com o filme em DVD e passava onde dava. Tinha cidade que tinha centro cultural, teve uma cidade que eu passei numa pizzaria, teve uma cidade que passou ao ar livre, teve uma cidade não sei o quê. E a molecada urrava, obviamente, no final, na cena do beijo, eram risadas e comentários constrangedores para os professores, às vezes. Mas tinha muito esse lance, eles adoram o filme. E eu não conseguia ir embora, porque às vezes tinha turma que ia de ônibus no horário escolar e a professora ficava desesperada para levar eles de volta, porque os pais iam buscar. E eles não queriam ir embora. Quando é que vai passar de novo? Não sei o quê. É isso que eu estava falando para o Fernando, essa coisa de público existe, o público existe, ele está aí, ele está esperando. Né? Tem duas E se depender de agoraicanas mim, vai ter mais. levantadas. Michael, Oi? Chris, Jane. Quem? Oi, oi. Oi, Tá. Michael. Oi, Ele Queria não te... está mexendo. Oi. Queria te Obrigado por convidar esse filme na parabenizar hora. pelo filme. Obrigado. Adorei. E assim, gente, a gente está aqui comemorando 25 anos do lançamento, né? E é incrível como ele é atual. E assim, teve uma hora que eu comecei assim, gente, o cara de Stranger Things assistiu isso e roubou a ideia, não é possível. Porque é muito legal e é muito. Né, eu acho assim. Que potencial grande que a gente tem, né, com os nossos criadores, como você, e que a gente merecia estar, né, muito mais nas telas grandes, pequenas, enfim, porque é maravilhoso, é maravilhoso. E eu já tinha assistido Xeretas, eu não me lembrava exatamente, mas aí lembrava exatamente do nome do personagem do Francisco Coco e dele atuando. Então, parabéns, parabéns. Eu acho que 25 anos e está atualíssimo. Parabéns. Você sabe o que pegava? E mais uma vez o Gabriel vai contar se quiser. Esses chamados efeitos especiais, na verdade, digitais são dois. É uma subjetiva da ponte, aquela ponte, e essa ponte ela foi construída. A gente construiu essa ponte numa caverna onde se tivesse 40 graus do lado de fora, lá dentro estava 10.
Nossa. Eles usavam para guardar batata, para conservar. Batata, sacos e sacos de batata. E tinha um espaço grande, enorme, que a gente construiu a ponte. E essa ponte ela tinha que subir e descer. Então, por exemplo, quando a gente tinha cena com dublê, ela subia, ela ficava a 9 metros. Quando tinha Francisco Oco e a molecada, a gente descia a 2 metros, enchia de colchão embaixo e tal. E aí, um dos efeitos digitais era quando aparece o plano geral, a gente completar o fundo embaixo, né? E uma subjetiva. E aquela viagem que eu chupei do Stargate. O resto, cara, aqueles displays lá do computador do Nick, não sei E o que, as não sei o que lá, cambalhotas no aquilo. final você roubou do túnel do tempo, não é? Qual? Quando eles estão saindo do negócio, eles dão umas Total, cambalhotas. Eu lembrei total, do Tony Duncan, Dog. Tony Dog saindo da túnel do tempo. Tony Dog, velho. Eu falei, vamos fazer Tony Dog. E o monitor do Nick, aqueles negócios, a lana, não sei o quê, aquilo é um japonês maluco que ele fez tudo quadro a quadro. Ele fez desenhos, não me lembro se era JPEG ou TIFF, ou seja lá o que for. Então ele mandava, eu não sei se acho que era DVD que ele mandava com 300 milhões de desenhos e que o Gabriel punha no Avid e o Avid jogava tudo e virava um timeline que virava uma animação. Aquilo não é CG, aquilo é mão do cara. Com Adobe, sei lá com o que ele fazia. Você lembra disso, cara, que chegava lá? Eu não lembro o que ele usava, mas eu lembro que o procedimento era esse. A gente setava lá para transformar cada JPEG em um Em um frame de frame. uma sequência de vídeo e importava as massas e virava uma Virava. animada. Exatamente. Era praticamente todos os efeitos eram assim, menos esses que eu acabei de citar. Por quê? Porque não tinha grana. Então a gente. Esses malucos, né, que dão umas soluções que você fala, fechou, vambora. E ele fazia super legal, cara. Mas uma coisa que eu queria dizer, até levantando, acho que foi o que já se falou por aí, de ser atual, eu lembro da minha sensação de achar a história da, da transmissão de vídeo e áudio era ciência ficção naquele momento. A gente não tinha, a gente naturalizou esses aparelhinhos aqui, e GoPro e não sei o quê, que são posteriores a isso daqui. Isso é Não, verdade. aquilo não é uma câmera, mas era um tubinho com um vidrinho. Existia um negocinho, câmera daquele tamanho, para tu botar aqui e nem por cabo mandar para alguém. Não Botar um tinha. cartão de memória ali. A gente usava arquivo em disquete nesse momento. Puta, pode crer, bicho. E Claro, pô. o. Volátil era disquete. DVD regravável era chato, era caro. Tinha que usar aquela porra daquele Nero. Era uma porcaria. Não tinha como. Não tinha como. Então, assim, toda essa ideia, por isso que ele é atual hoje. Porque hoje tem carrinho de controle remoto Wi-Fi que tu pilota ele estando em outro lugar, ele te manda imagem O para cá. óculos com câmera, né? O óculos que já vem com a câmera É um embutida. drone sobre rodas aquilo ali. Existe hoje, existe. Pode mostrar para a galera pequenininha, porque eles vão entender perfeitamente do que se trata. A gente achava, Sim, tipo, sim. será que cola esse negócio? Tá mandando. Era louco? Não, Era falava. E tinha científica. alguns comentários que falavam, mas isso daí, será que as pessoas vão acreditar nisso? Eu falei, ué, sei lá, vambora. E tinha os efeitos, tipo carrinho, óculos, não sei o que foi um maluco que fez lá, que eu esqueci o nome dele. Aquele negócio da câmerinha do carrinho subir, era um motorzinho que ele controlava com controle remoto, porque ele desmontou o carrinho, pôs um motorzinho de um outro carrinho para subir o periscópio lá, para eles verem e tal. E aquelas subjetivas de câmera era eu me arrastando naquele estúdio com uma câmerinha sem vergonha de Tem vídeo, uma. daquelas super modernas de VHS-C, né, que chamava, Uhum. que eu ficava me arrastando para fazer a subjetiva do carrinho. Não, a Me tua ralei inteiro utilização, naquela porcaria. a tua utilização dos computadores nesse filme é impressionante. 25 anos atrás,
E tem uma frase em inglês, eu acho que se aplica em português também, que a improvisação é a mãe da invenção, né? É por aí. É. Agora, Cris, o que que você tem aí? Uma pergunta, um comentário? Não, eu ia falar exatamente o uso de tecnologia, não para a produção do filme, que é super maravilhoso esse filme. Eu achei que não ia gostar mais do que o do Empyrean, mas eu adorei o Xeretas. Eu falei, nossa! E essa coisa, tipo assim, o Bill Gates assistiu esse filme, né? Pra vir com toda essa tecnologia. E é uma coisa assim, tipo, você não sabe, mas você vai usar isso no futuro. É mais ou menos isso, é a mesma coisa, né, que o pessoal da Apple faz, do Google faz quando lança alguma coisa. Eu achei muito como bibliotecário, então, aquela coisa de escanear a imagem e fazer a reverse search da imagem que o Google faz agora. Você põe uma imagem, o Google te traz informação sobre aquela imagem. Quer dizer, isso tem o quê? Um ano, dois, 3 anos, né? Então, Por assim, aí. tudo, o Nick usando o computador e toda a tecnologia que foi usada pelos atores. Não estou falando nem de produção, de pós-produção, porque eu não entendo nada de cinema. Mas, assim, quão visionário é a aplicação e bem de criança mesmo, né? Que a criança você dá um gadget para eles, que é para usar para fazer um negócio, e eles usam para fazer outro que ninguém nem tinha pensado que pode. Então é uma coisa muito essa coisa, né, do visionário da criança que tem aquela coisa de inquisitivo, né? Que é muito assim fuça mesmo, né? Os fuçadores, né? De quando dão um brinquedo, uma tecnologia excelente. Nossa, gostei muito, 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 Michael. Parabéns, Gal. Obrigado. Você É Brandon, sabe porque que vocês ficam vocês se perguntavam se as pessoas iam acreditar, né? Porque aquilo era muito avançado, mas hoje as pessoas olham e não vão achar anacrônico. Porque é o que está acontecendo agora. É essa atualidade dele que é incrível. Eu tô assim, É. E você pasmo. sabe que é uma coisa muito louca, porque a gente, eu contei para vocês orçamento, mas mesmo Uhum. assim, cara, é assim, eu queria que até o Roberto estivesse aqui para elogiá-lo, porque é um esforço de produção absurdo, fora todos esses acordos que eu contei que a gente fez, etc. Mas, por exemplo, você teve mais um. A TCL tinha acabado de lançar um monitor flat, que é o que o Nick usa. Foi o primeiro monitor flat da TCL, não tinha sido lançado, eles emprestaram para a gente. Só que era muito louco, porque a gente não conseguia pôr imagem naquele monitor, porque o computador não, não falava, não tinha entrada, não me lembro direito como é que era. Então a gente punha ele aqui, depois todas as imagens que você vê são de pós-produção do jeito que a gente já contou. você Outra tinha o coisa muito HDMI louca na época, no, você tinha o HDMI na tela e era RGB no computador, não é isso? é mais ou menos isso, é aquela entrada do computador, aqueles cabinhos que não cabiam em nada, e o TCL não era HDMI, mas era uma outra entrada que era incompatível. Então eu falei, deixa aí e tal. Uma outra coisa muito louca, que depois virou moda, algum tempo depois, o nosso foi praticamente o primeiro filme que fez uma transmissão de making of ao vivo, pela internet. Tinha uma provedora de internet local que se interessou, não sei o quê, então eles inventaram de botar câmera no estúdio, só dava para fazer no estúdio. Eles puseram acho que uma ou duas câmeras e as pessoas acessavam esse feed nas suas casas, via internet. Aí eu virei e falei, só tem uma coisa, eu falo muito palavrão. Aí o cara, o dono, sei lá o que, dessa provedora, falou, ótimo, é isso que as pessoas gostam de ver. Não ouvimos nenhum até agora. Não, é que eu estou maneirando, daqui a pouco sai. Mas é que, cara, eu falei, e às vezes eu esquecia, porque eu não gosto, odeio até hoje que vejam eu dirigindo o ator, preparando o ator. Então, por exemplo, na fase de preparação eu não deixava. Mas às vezes no set você está fazendo alguma coisa para o ator dar aquele clique e fazer o negócio. Só que eu esquecia que eles estavam lá.
Aí eu olhava para o lado, tinha um cara com uma câmera do meu lado. E tava todo mundo vendo ao vivo, com aquela internet de 2001, que era a super speed deles, era, sei lá, 72 kbps, alguma coisa assim. E mesmo assim, às vezes trava, o cara falava para mim, travou tudo, porque tem muita gente online. Eu falei, e aí? Ele falou, não se preocupe que a gente tá gravando, depois a gente põe para os caras assistirem. Olha que louco. É tecnologia, né? 2001, 2000, né? Na verdade. Precursor do Pós, Big Brother também. por aí. Hoje em dia, cara, hoje em dia você faz com o seu telefone essa porra. Você vai lá e fica. Brengel, você tem mais uma pergunta, querido? Quem? Rapidinho, Newton. Michael, o que que você está bolando nesse momento? Tem alguma produção em vista? Tem, tá na fase de roteiro. Na verdade, tem três, tá? Porra! O Roberto Dávila, depois que eu montei esse primeiro longa-metragem que ele produziu, o Xeretas, a gente não parou de trabalhar junto. E eu faço parte de uma equipe que a gente chama de equipe de criação da produtora. Então a gente cria seriado, a nossa é de ficção, tá? E eu peguei um livro, só não posso falar o que é esse livro, mas enfim, é um livro bárbaro que eu nunca tinha adaptado um livro para roteiro. E eu adorei o livro, falei, isso aqui é um filme que ou eu ou o Oliver Stone vai dirigir essa porra, ninguém mais. E eu fiz um roteiro já montado para o Oliver Stone ou para mim. E é filme adulto, que se passa desde a ditadura até os dias de hoje, vai. Ele é meio atemporal, louco e tal. Eu tô na V2 desse roteiro. Eu tô mexendo, en passant, em outro infanto-juvenil, que, na verdade, eu sempre falo assim, eu escrevi 2 livros até agora, que é uma série que chama Aventuras de Joaquim e Eduardo, chama Invasores de Marte. São 2 moleques, 2 super amigos. Um deles é, obviamente, psicopata e acha que em cada esquina tem um marciano. Aí eu escrevi o livro, o número 1, e lancei, sei lá, 2, 3 meses o número 2. Estou escrevendo o terceiro livro, enquanto isso eu estou mais ou menos o terceiro livro seria o roteiro que eu estou escrevendo, que é com esses 2 pirralhos, mais uma menina que um deles é apaixonado, bababá, que na verdade o Xereta saiu dessa história. Porque essa história eu tô com há séculos eu estou escrevendo, mas nunca tive, sabe, quando você escreve, tá. E agora estou levando a sério, tanto com os livros quanto com esse roteiro. E tem um terceiro roteiro que não é infanto-juvenil, é jovem adulto, vai, que se passa todo num prédio. E é um roteiro que há quase 10 anos eu ganhei um prêmio para desenvolver esse roteiro. Passou batido e agora eu resolvi dar uma recalchutada nele, modernizada. Pra você ter uma ideia, há 10 anos o grande barato era TV a cabo, agora tive que adaptar, entendeu? E Quando a TV a gente se cabo. encontra, quando a gente se encontra, eu e o Michael, ele vira para mim e fala: E aí, quantos livros você está lendo? Eu viro de volta para ele e falo: E aí, quantos roteiros você está escrevendo? Eu adoro escrever roteiro, cara, e eu adoro ficar em casa. Então, quando eu fico em casa, eu fico escrevendo. Aí a gente tem as reuniões na produtora, onde a gente apresenta e lê. Por exemplo, semana passada, a gente leu essa primeira versão desse roteiro que eu adaptei do livro. Cara, eu fiquei 6 meses fazendo isso, porque você quer pôr tudo, né? Você quer pôr tudo. E outra, o livro é em primeira pessoa. Livro em primeira pessoa é uma delícia de escrever, de ler, mas para botar em roteiro, puta que pariu. E foi bem, o pessoal curtiu e tal, deram umas ideias bem legais, eu estou mexendo nele. Aí, quando eu estou de saco cheio dele, eu vou pro Invasores de Marte. Aí, quando eu estou de saco cheio, eu vou pro que eu estou recalchutando. Só falta a Porque Ju dar uma palavrinha, né, Ju? Parece aí. Depois, o que você achou do filme, Ju? cri, 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 cri. Opa, convocada. Vocês me ouvem?
Sim, ouvimos. Boa. Não, eu adorei o filme. Eu fiquei pensando que se eu tivesse assistido quando eu era jovem, 1000 anos atrás, eu teria, eu teria adorado muito. E eu gosto principalmente porque dá para ver que foi um fã de cinema fazendo, com as várias referências, né? Então, enfim, parabéns. Mas eu gosto também por causa das vezes que eu fui surpreendida. Então, quando cai a caveira e aí ele fala, eu odeio coisa velha, ele dá um soco, nossa, essa parte para mim, a surpresa de não ter sido um grito ou algo do tipo foi muito bom. E o final também, né, olha, fica até o final que vai ter uma surpresa, e aí não tem. Então, Você sabe, essas quebras de clichês são muito boas, eu amei. são legais. Eu fui assistir uma sessão, paguei, entrei no cinema, como qualquer espectador, para assistir, estava lotado. Aí entrou lá, entre os créditos, todo mundo começa a levantar. E aí vem os moleques falando: peraí, não sei o que lá, vai ter o clipe. Sei lá, 90% das pessoas voltaram e sentaram. E ficaram esperando, e não tem clipe. Não sei se deu para ouvir aqui que ele fala: cadê o clipe? Não tem clipe, é tudo paia, não sei o quê. Bicho, o pessoal ficou puto, filho. Teve uma menina atrás de mim que falou: porra, filha da puta, achei que ia ter clipe. Porque eles achavam que ia ter clipe desses grupos que eram na moda, né? Teve Nós nada. também. Eu acho que o pioneiro foi o Ferry Bueller's, né? Ô, Michael, o que você acha? Eu me lembro, sim. Acho que foi Que o eu me primeiro lembro, filme sim. que botaram uma cena, depois teve todos os créditos, né? O que que você está fazendo aqui ainda? Vai para É, casa, vai para casa. eu fiz isso no Imperium também, né? Ah, Virou marca registrada agora. Bota lá falando: ô, tá saindo por quê? Volta aí, é. Tinha uma Eles outra não coisa pro- que eu ia falar. E também eles não prometeram videoclipe, eles falaram clipe, foi um audioclipe também, né? Também. Ninguém mentiu, ninguém Mas, mentiu. cara, a reação das pessoas eu adorei, cara. Eu falei: tá funcionando. Porque eles voltam para ver os créditos. Porque ninguém, projecionista, taca lá a luz e tá todo mundo saindo. De repente, "Pé!" volta aí. E tem uma coisa, isso que você falou do negócio da caveira, não sei o quê. Essa cena não existia. Eu adoro improviso e eu, quando estou preparando os atores, seja adulto, seja molecada, eu falo: vocês têm que pegar esse texto, entender o texto, vocês podem improvisar, não tem que falar o que está escrito aqui. Mesmo porque tem que caber na boca deles, né? E aí tá rolando aquela cena, a gente estava filmando e eu, na hora, eu virei pro cara que fazia os efeitos, esqueci o nome desse tipo de efeito, enfim. Eu falei: joga essa caveira para ver se ele se assusta. Aí fez uau! Ele olhou, não se assustou. Aí eu cortei e falei: então agora nós vamos rodar de novo, vou fazer isso, você vai olhar e vai dar um soco e odeio coisa velha. Lá na frente tinha a cena que ele levanta, bate no estalactite lá. Na verdade, foi sem querer, porque era só para ele levantar, olhar e sair. Ele levantou errado, bateu no negócio que era feito de papelão com borracha. E ele mesmo virou e falou: ah! E bateu no negócio. Tipo, vamos desmistificar isso aqui, gente. Isso aqui é cenário. Eles fizeram muito improviso. Aquele negócio do discurso do Tato: eu vou, minha mãe vai me bater, eu vou morrer, não sei o que. Os caras, um texto absurdamente grande, que eu falei: improvisa. Ele ficou decorando. Eu falei: cara, entenda o que que é e depois improvisa. Ele improvisou um monte de coisa ali. Eu achei que ficou bem legal. E aquele moleque nunca tinha feito nada na vida. Ele é o moleque de Castro, o Tato. Bom, O que Michael, tinha um pouco mais de experiência era o Fábio, que era o Duda, que tinha feito uma peça de teatro na escola. E ele é o único deles que até hoje está atuando. Está morando em São Paulo agora, faz teatro, tem uma peça bárbara, chama Livro-me, recomendo. Tá uhum. lá em Brasília apresentando essa peça agora, já foi para Portugal, não sei o quê. Ele é um puta ator. Os outros pararam, ficaram por Ele tá aí. em Empyrean também, né? Tá, não, tem sempre papel para ele. Eu falei para ele que eu sou agente dele. Michael, seu Foi. primeiro, né?
Conta pra gente de lá para cá, como é que você se sente olhando para esse primeiro e a tua trajetória, a tua carreira desde então, como é que você vê a evolução, olhando para trás, olhando para frente, onde é que você estava? Foi muito louco. Esse filme eu fiz o que eu quis. Ou seja, eu acertei e errei o que eu quis. Assim, você tem certeza das coisas, vai lá e faz. Você mudaria alguma coisa hoje? Mudaria. Mudaria algumas coisas, sim. Mas esse, assim, das coisas que eu dirigi até hoje é o que eu mais gosto. Não do resultado, mas da direção, do processo. Desde roteiro até produção, até direção, não sei o que, não sei o que lá. Mudaria um monte de coisa. Mas porque você já tem Pô, 25 anos, a gente muda um pouquinho, né? E ele foi muito legal, porque, cara, o primeiro filme é muito louco. Você fala, cara, é um longa-metragem. Eu estou dirigindo um longa-metragem. Aí, não é mais curta. Você não é mais queridinho do Miss, do não sei o quê. Você tem um longa-metragem e você vai enfrentar o público. Para mim, o pior dia é o dia da pré-estreia. Dá dor de barriga, fica nervoso, xinga todo mundo, ninguém vai gostar dessa merda, eu vou embora, não quero assistir. E até hoje é assim. O Imperium foi a mesma coisa. Quando vai estrear a série que eu dirigi, fala, puta, ninguém gostou, ai, que bosta. Sou um fracasso. Mas você vai aprendendo, cara. Você vai. O que eu usei nos Xeretas, que eu aprendi, seja de acerto ou de erro, eu usei no filme seguinte, na série. Jeito de dirigir ator, que você muda um pouco, mantém o que funciona e tal. É por aí. Eu não tenho problema nenhum de pedir ajuda para a equipe quando não sei o que eu estou fazendo. Sabe, aquela coisa assim. Eu nunca tive problema para enquadrar, para dizer, porque a montagem já tá. Porque eu montei muito filme antes de dirigir, né? Montei quase 10 longas antes de dirigir o meu próprio longa. Então, montador, cara, eu sempre falo assim, o Gabriel é testemunha. Você quer dirigir um filme, pelo menos acompanha uma montagem ou duas. Porque o que montador sofre, às vezes, com material ruim é inferno. A gente sabe disso, né, Gabriel? Puta que pariu. Enfim, fala aí. Tem história isso daí. Não vamos falar nada, não, mas só para falar, continuar falando do Xeretas e disso que o Michael está falando, nossa, eu reassistindo ele muitíssimos anos depois, que fazia muitos anos que eu não via os Xeretas, mas, logicamente, participei da filmagem e da montagem, então assisti muito, né? Lógico que lembrava a gente fazendo, imitando os atores nos textos, né? Porque eram dias em cima das coisas. Mas é um filme que veio para a montagem praticamente pronto, né? Lógico que a montagem sempre é também uma nova etapa e está vivo e tudo mais, mas parte do que há de bom no filme também é esse processo da cabeça montadora dirigindo o filme, né? Então, não tem desperdício, tem um super aproveitamento. Fiquei viajando aqui, Michael, nossa, aqui trabalho genial de reação, né? As carinhas dos moleques. Tava lá o set, montava, fazia o diálogo e aproveitava que estava a luz, concentrado, estava tudo ali. E aí era assim, agora olha para lá. E agora tal coisa e tal coisa, com indicações bem poucas, resgatando um monte de material que depois isso daí, putz, totalmente utilizável, tinha para escolher, né? E às vezes a gente pegamos alguns filmes juntos, eu de alguns desses filmes participei também como assistente do Michael, e às vezes a gente tinha que botar a cartela para voltar a filmar. Tá aqui teu corte, ó. Aqui falta coisa. Isso aqui que está escrito, vai lá, filma e põe aqui. Aí a gente vê. Esse extremo. Mas com certeza, jogar 10 take, fizemos 10 take. Tá, mas não tem nenhum em foco. Perdesse o plano, não dá para usar. Temos que contar de outra maneira esse pedaço aqui. Não, mas foi um dia inteiro para montar essa grua.
Não ajuda na tua história, irmão. Foda esse negócio. Então, assim, essa cabeça de ter esses conhecimentos, eu acho que na hora de, né, lógico, puta cinéfilo, né, conhece o âmbito ali no que está trabalhando e tem a cabeça da estruturação da história, né, para poder filmar ela. Tá no... Hoje eu vejo, na época eu assisti, aprendi, hoje eu vejo o resultado assim, tipo, porra, muito massa. Isso daí também foi uma ao filme ser o que é ainda hoje, um bom filme. E você sabe que tinha o fotógrafo, o Cláudio Bortioli. Era Cláudio, né? Cláudio, que era da velha guarda. E foi indicado pelo Roberto, que a gente não tinha fotógrafo, o fotógrafo que eu mais tinha trabalhado não podia, não queria, não me lembro. Aí o Roberto falou: conversa com o Cláudio Portiolli. É Cláudio Portiolli? Era Cláudio mesmo? É Cláudio, né? Aí eu conversei. O Portiolli, cara, tem 200 anos de cinema. Ele foi maquinista, nem sei se foi eletricista, não sei o quê, para chegar a ser diretor de fotografia e tal. Aí eu falei: ó, legal, você tem experiência tal. Ele falou: já sei o que você vai falar. Quem manda é o diretor. Pode ficar tranquilo. Cara, é uma das melhores pessoas que eu já trabalhei em fotografia, assim. Um cara super experiente e é louco porque o- outra história é que eu tava eu tava dirigindo, tá falando comigo? Ai, caiu a câmera. Eu estava dirigindo os atores, preparando. Esse Gabriel aí vinha falar: tem que ir lá fazer reunião, não sei o quê, porque o Portiolli, não sei quem, quer saber a decupagem. Aí inventava qualquer merda, mandava ele e falava: tá, vai embora daqui, deixa eu continuar dirigindo os atores. Beleza. Aí chegava no set, eu mudava tudo, porque eu nem sei o que eu dei pro Gabriel mostrar para ele. E o Portiolli não reclamava. Eu falava: você não vai reclamar que eu mudei? Eu sabia que você ia mudar. Tô nem aí para o que você tá fazendo. A equipe era muito louca, cara. É ou não é? Não fazia isso com você, eu Era. sacaneava. O Portiolli, porque enquanto você estava dirigindo lá, o Portiolli, eu estava, muitas vezes, eu desenvolvi um laço, assim, uma coisa, eu também sou muito ligado à fotografia, e daí Ah, eu conversei muito com o Portiolli, é uma figura incrível. E ele falava justamente isso, assim, ele estava ali, ele tentava montar os sets com luzes em que o Michael pudesse mudar. Muda à vontade, eu não vou ter que ficar atrasando o set porque tu está improvisando em cima do que tu tinha falado. A luz está ah, feita, né? E aí ele tinha uma boa relação também com o assistente, com o maquinista. Então, um pouco mais para cá, um pouco mais para cima, não era um problema. Muito muito legal também. O Cláudio foi um pilar daquilo ali dar certo, né? Porque, pô, ah. muito plano, sei lá, e ele levava muito bem, uma experiência, assim, uma cancha muito grande, o homem, né? Então, Michael, Oi. que honra. Nós queremos agradecer o privilégio da tua presença, do teu aniversário de 25 anos, os xeretos aí, muito bacana, a presença do, Éramos crianças todos. sim, e do Gabriel, a presença de todos e todas aqui. E o Cineclube Agora Erca apresenta um filme a cada 1, 2 meses aí, fiquem de olho. Quem acompanha o Agoraeca, eu vou fazer um breve anúncio que em 3 dias, daqui 3 dias, começa o Tribeca Film Festival aqui e eu vou mandar uns. Ah, Marco, obrigado por me acompanhar. Eu vi que eu estava lá no Sundance e você, Nilton, oh, pô, legal esse filme. Então eu vou mandar uns beatzinhos, uns videozinhos aí contando da minha experiência, que eu vou assistir uns filmes no Tribeca. E fiquem ligadas para a próxima sessão. E Michael, separa, assim que você tiver alguma coisa pronta aí, a gente mais do que gostaria aí
de fazer uma pré. Eu prometo que você não vai ficar nervoso na nossa pré-estreia. Ah, eu fico, não tem jeito. Tá legal. Obrigado por Tem jeito. todas. Valeu, hein? Obrigado, Você Gabriel. Obrigado pela presença. Valeu, se. Michael. Valeu. Abração. Tchau para todos. Até a próxima. Valeu, galera. James Filho. Valeu, grande abraço, Michael. Obrigada a todos. Até Abração. mais. Faz tempo que eu não vejo o Parabéns. Gabriel. Gabriel. Tchau. Faz tempo que eu não vou pra São Paulo.